Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é algo sério, algo muito importante, algo ao qual eu passei o dia inteiro pensando no que fazer e no como falar com vocês. O tema de hoje, ele serve para qualquer clube, seja ele os 12 clubes grandes do futebol brasileiro ou as equipes pequenas, um problema que envolve o futebol brasileiro e mundial. E esse vídeo eu acho que é interessante você compartilhar com todos os seus amigos, não importa qual clube, porque esse vídeo é um vídeo de utilidade pública e para todos que acompanham o futebol. Bom, é mais do que notório que nós vivemos num mundo onde está ocorrendo uma pandemia, um vírus aí que está se alastrando no decorrer do mundo. Várias pessoas já morreram, várias e várias pessoas infectadas. Isso abriu o alerta aí, né, para poder outros países que ainda tem casos pequenos aí começar a fazer uma prevenção. Então você aí que está me assistindo, que é meu inscrito, que me acompanha todo dia e confia e acredita naquilo que eu passo, por favor, fique em casa, evite transporte público, locais com aglomeração, nada de pensar em ir para academia, jogar bola, visitar parente, dentro de casa. Se o seu trabalho ainda não parou, é porque ele tem permissão para continuar funcionando. Tome todas as devidas precauções, ó, na hora de espirrar, tossir, sempre aqui, ó, essa parte aqui para evitar contaminação, porque a mão a gente toca nas coisas. Sempre lave as mãos, álcool em gel, a máscara, tudo isso é muito importante. Então vamos agora trazer alguns depoimentos, alguns acontecimentos que já tem rolado aqui no futebol brasileiro. Teve uma reunião na FERJ um pouco polêmica, já nesta segunda-feira, onde o Flamengo queria que o Campeonato Carioca tivesse prosseguimento. E agora eu vou explicar para vocês, até se você for olhar para o lado financeiro, a quem defende a continuidade dos campeonatos, tem motivos lógicos, financeiros, prejuízos exorbitantes que as instituições vão sofrer, mas óbvio que nenhum prejuízo financeiro supera a vida, então sempre vamos caminhar aqui na direção da vida, mas tem motivos sim. Esse vídeo é um oferecimento da OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, é o aplicativo que eu, Dieguinho, uso para me manter muito bem informado. A OneFootball traz dados estatísticos, lances de gols, notificações e o bacana é que você pode configurar o OneFootball, o seu clube do coração. Você coloca lá o Vascão da Gama e todas as notícias do Vasco ele te passa. Inclusive durante os jogos ali, quando sai gol, cartão, ele vai te noticiando ali. É muito bacana. Se sair gol do Erle no aplicativo, é vírus. Cancela o aplicativo e baixa de novo. Brincadeiras à parte, galera. Vem agora aqui na descrição, no Aqui Vem, e baixa ali no link ali a OneFootball. A OneFootball é totalmente gratuito e a OneFootball funciona tanto para Android quanto para iOS. A OneFootball é um parceiro do canal Futebolaço. Eu gostaria de ler para vocês agora aqui rapidamente a matéria que o PVC escreveu no blog dele, sensacional. E olha para vocês verem o tamanho do problema que isso pode gerar no futebol brasileiro. Olha quão grave é. Vou ler aqui exatamente o que o PVC escreveu na coluna dele lá no Bola VIP. O comentarista Paulo Vinícius Coelho fez uma análise sobre a parada por conta do coronavírus. Para ele, não houve consenso entre os clubes que participam da Copa do Brasil de que se devia paralisar os torneios nacionais. Se houvesse, a CBF provavelmente diria que todas as competições do país estavam suspensas, em vez de deixar as decisões para as federações estaduais. Só os pequenos clubes que estão bem pretendem manter a atividade. O Guarani deseja manter a bilheteria aberta para o derby, que acontece no dia 16. Esse jogo já até ocorreu. A parte, o Flamengo pensar diferente do Palmeiras e do Corinthians, a lógica é que os estaduais sejam interrompidos hoje, dia 16. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, mandou fechar o clube social deste sábado, dia 14. É um dos líderes dos grandes clubes. Não é preciso muito esforço para entender que Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo defendem a paralisação. O problema não é parar os campeonatos agora. Duro vai ser os principais clubes do país concordarem sobre como será o reinício do futebol daqui a 2 semanas ou daqui a 2 meses. Porque o calendário do futebol sempre teve datas
suficientes para preencher 15 meses e obrigar a adaptá-las a 365 dias. Vou fazer um comentário breve aqui. O nosso calendário é totalmente errado, propicia lesões, jogos tecnicamente ruins, porque se joga quarta, domingo, exigindo dos treinadores resultados, os clubes não têm tempo para treinar. Fazer um parênteses aqui, é muito bem verdade que quando tem tempo para treinar, eles não apresentam melhora nenhuma, mas enfim, não temos tempo para treinar e o resultado não vem, o treinador é mandado embora e vivemos essa loucura aí. Precisamos de plantéis mais inchados para poder darmos conta da rotatividade. Se fosse levado a sério um calendário melhor organizado, igual é feito na Europa, as datas que nós temos no futebol brasileiro preencheria nada mais nada menos que 15 meses de calendário europeu. Seria um ano inteiro mais 3 meses de competições. Então é isso que o PVC quer dizer aqui no blog dele. Então vocês imaginam se o calendário do futebol brasileiro ficar parado por 2 meses ou até mais, como é que vai realocar essas datas já que tem jogo demais? Aí ele continua aqui. PVC salientou as ideias para resolver o problema com o calendário e comentou que desde a semana passada algumas hipóteses foram colocadas aos clubes. Em conversas com a cúpula da CBF, uma delas é voltar com os torneios interrompidos, ou seja, eu estou botando parênteses aqui, os estaduais, e só depois começar o Brasileirão. Nesse caso, pode não haver datas para fazer turno e retorno com pontos corridos. Antes que os apologistas do mata-mata comemorem, vale a pena a próxima reflexão. O dinheiro diminui. Uma coisa é a TV pagar por 38 rodadas. Outra é pagar a mesma coisa por 19 jogos mata-matas. Ah, Diguinho, mas vai ter equipes aí que vão para as oitavas, quartas, semifinais. Vai aumentar um pouquinho os jogos. Vamos botar aí jogo de ida e volta de oitavas até final. Então são mais 8 jogos, né? Oitavas, quarta, semifinal. 8 jogos mais 19 jogos dariam 27. Faltariam 11 jogos. E ainda assim, as equipes que não se classificarem para as oitavas de final, e óbvio, nem todo mundo vai para a final, então vai ter equipes que vão jogar 19 mais 2, 19 mais 4, 19 mais 6, 19 mais 8, ou apenas 19. Então isso vai dar um prejuízo financeiro também absurdo para os clubes que eles vão chegar com o consenso, porque o prejuízo é muito grande. Vai ter gente que vai defender uma forma, vai ter gente que vai defender outra, e ele vai continuar narrando aqui. Quando se trabalha menos, ganha-se menos. Lógica já imposta a bares, restaurantes, academia, teatro, cinemas que precisam fechar na Europa ou Brasil. É lógico que saúde está acima de todas, como eu disse mais no começo do vídeo. Que a paralisação deve acontecer apesar da discordância da presidência da República, mas haverá perdas inevitáveis. Outra hipótese do calendário é começar o Brasileirão e declarar os estaduais sem campeões neste ano, ou seja, abandona o estadual, deixa do jeito que acabou, não vai ter campeão, fica tudo por isso mesmo e segue lá a pelota, começa o Brasileirão e vai embora. Uma terceira chance é concluir os estaduais até agosto, se o coronavírus deixar, né? Porque a gente não sabe, estamos falando aqui por enquanto 15 dias. Isso pode levar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 mês. É tudo aqui na base do chute, mas já estão se calculando as questões aqui e os desdobramentos. Uma terceira chance é concluir os estaduais até agosto, se o coronavírus deixar. E começar o Brasileirão em setembro, para a nova temporada 2019-20. É a chance de readequar o calendário, igualá-lo à Europa e chutar os estaduais para que sejam espalhados pelo ano inteiro. Já a partir de 2020, os clubes brasileiros nunca se entenderam sobre divisão de cotas de televisão, nunca se acertaram sobre a criação de uma liga de clubes, nunca pensaram igual sobre nada. A paralisação do coronavírus é necessária, mas ainda vai dar muito problema. E eu assino embaixo aqui todas as palavras do PVC e isso vai dar muita merda. Isso é certeza absoluta que isso vai dar confusão. Inclusive, os clubes da América do Sul, a maioria deles, respeitam o calendário europeu. A Argentina funciona assim e outras equipes.
Acho eu interessante porque se a gente acompanha o calendário europeu, e o calendário europeu é o mais importante do futebol mundial, porque ele é o maior comprador do mundo. Então o que acontece? Quantas e quantas vezes vocês já viram? Teu time começa, monta um time legal, chega no meio do ano, o time é desmontado. Por quê? A janela mais forte lá na Europa é a janela do meio do ano, que é quando acabam-se os campeonatos e eles montam seus times para o longo da temporada. A janela de final do ano, começo do ano aqui, dezembro, janeiro, lá é meio de temporada. Então não é a janela mais forte, é contratação pontual, é mais para complemento de elenco. Então para a gente acompanhar o calendário europeu seria interessante porque nós saberíamos mais ou menos o time que nós iríamos começar e iríamos terminar. Muitas das vezes a gente aproveita a janela do meio do ano, quando o time tá uma porcaria, aí você tenta pegar o que sobra da Europa, já que o campeonato lá acabou, porque no meio de campeonato na Europa dificilmente alguém vai largar a Europa para vir para a América do Sul, a gente traz algum jogador. Mas isso é para clube que tá mal, normalmente clube que tá bem tem desmanche de jogadores. E para não ficar apenas no caso das equipes grandes, eu fiz questão de trazer para vocês a situação dos clubes pequenos, porque o Alfredo Sampaio deu uma entrevista para o Globoesporte.com na saída da FERJ que me chamou muito a atenção. Os clubes pequenos e os jogadores têm preocupação com o desemprego e qual solução? Com certeza, é uma preocupação. Eles falaram disso na reunião e sei que é fato isso. Mas estamos falando de problema nacional e vai ter dano colateral para todo mundo. Não dá para a gente se prevenir com medidas de saúde, querendo criar nichos de proteção. Vai acontecer dificuldade, mas estamos falando de coisa acima disso, de sobrevivência. Estamos exagerando ou estamos delirando? Não. A expectativa é de que nos próximos 15 a 20 dias haja um pico de contaminação para discutir coisa dessa proporção em nichos separados. Ou seja, não dá para colocar os jogadores numa redoma e tratar eles como uma classe superior ou dar medidas diferenciadas para eles. Vai ter prejuízo técnico? Vai ter prejuízo financeiro? Vai. Mas eles não podem continuar jogando para tentar manter um negócio, manter porque os clubes pequenos, o que acontece? Deixa eu colocar até um parênteses aqui. Os clubes pequenos têm um calendário curto, alguns só têm o estadual para jogar, acaba o estadual, acabou o ano do clube. Então, os jogadores têm contrato até agora, até maio. Se o campeonato paralisar, entendeu? 2 meses, vai voltar em maio para jogar mais 1 mês e meio, 2. Esses jogadores não têm contrato, então os clubes vão estar sem receita, vão ter que pagar mais 2 meses de salário, uma despesa a mais que eles não contavam. E fora os jogadores que têm medo de ficar desempregado e um monte de problema. E fora que os clubes, sem estar jogando, têm dificuldade de gerar arrecadação. Te dar um exemplo que eu vi na Europa. A partida entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões jogo de volta, que classificou o Paris Saint-Germain depois de muito tempo para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain calculou um prejuízo de 5 milhões de euros só para abrir o estádio e jogar de portões fechados, porque não tem camarote, não tem venda de bilheteria, bares, produtos oficiais e várias outras coisas que o clube negocia em dia de jogos. Então o prejuízo passou da casa de 26 milhões de reais por uma partida apenas que não teve portões abertos. Então vocês imaginam o tamanho do prejuízo. O próprio Vasco, que está dependendo muito de premiações para poder seguir o seu ano, pegou o dinheiro agora das classificações da Copa do Brasil, pagou um mês de salário. Daqui a uns dias vai pingar o dinheiro da Sul-Americana, vai pagar mais alguma coisa. Então os clubes dependem muito de bilheteria, classificações, avanço de competições para poder botar dinheiro no bolso. Então o prejuízo no futebol vai ser gigante. Não importa se o clube é grande ou se o clube é pequeno. É óbvio que os clubes financeiros mais bem estruturados tendem a sentir um pouco menos, né? Ou vão ter prejuízos, né? Todos vão ter prejuízo, mas eles têm uma gordura para queimar, têm uma saúde financeira para aguentar um pouco mais de problema. Vocês imaginam a situação do Vasco, que está vivendo já um caos, né? Imagina aí passando esse problema todo. Então é muito sério, é muito preocupante a situação do coronavírus aqui no futebol brasileiro. Bom, e para finalizar, uma última pergunta. O que pode ser feito para diminuir os possíveis efeitos de fim de contrato em clubes menores? Foi o que eu falei.
Agora é uma ação institucional entre a FERJ, Sindicato, CBF e TV. É hora de todo mundo se dar as mãos. A intenção era discutir e tentar impacto menor. Os clubes vão ter direito a algumas decisões em relação ao salário. Podem ter cancelamento de salários em determinados momentos. Vou agendar reunião com todos os jogadores nos próximos dias, junto com o nosso jurídico, e mostrar os desdobramentos que tudo isso pode ter. No primeiro momento, a ideia era conter os jogos. Agora é tratar dos desdobramentos, que todos estão cientes do que pode acontecer. A matéria que eu li para vocês agora é do Globoesporte.com, uma entrevista feita ali com o Alfredo Sampaio. Sobre o Vasco decretou o encerramento, o fechamento das suas sedes, sede Náutica da Lagoa, sede do Calabouço. Boa parte dos funcionários do Vasco estão em casa, só estão trabalhando funcionários de casas de necessidade, por exemplo, segurança, a sede do Calabouço, São Januário, CT do Almirante e todas as sedes do Vasco estão funcionando com as seguranças, secretarias fechadas, os atletas, todas as atividades foram canceladas, só retornarão aos treinos na segunda-feira que vem. A gente está discutindo muito questão de treinador, quem o Vasco vai contratar, não vai contratar. Trouxe mais cedo vários nomes aí que estão sendo ventilados no Vasco. A diretoria vai dar uma desacelerada agora, entendeu? E José Luiz Moreira, que vai ser o novo vice-presidente de futebol do Vasco, veio de Portugal agora, um dos epicentros aí, né, do coronavírus. E o que acontece? Ele vai ficar em quarentena, ou seja, só depois de 40 dias ele vai poder ter contato ali com o departamento de futebol do Vasco. Então isso pode de alguma maneira atrapalhar algumas decisões. O que foi instituído, que reuniões serão feitas em períodos espaçados e no máximo com 4 integrantes para poder prevenir, né, a integridade física de cada um. Isso foi feito uma nota oficial e colocado no site oficial do Vasco da Gama. Então, rapaziada, muita coisa importante. Como eu disse, narrei, tá tudo muito no campo da especulação. Podemos ter mudança de calendário equiparado ao Campeonato Europeu. Os estaduais podem não ter prosseguimento. O Brasileirão pode ter um turno com mata-mata. Muita coisa pode acontecer. O que é certeza que o prejuízo financeiro para todas as equipes será gigantesca e que isso é uma coisa muito séria. Temos efeito aí na população, na economia, em tudo. Então, fiz questão de trazer um vídeo diferente para vocês aqui, para lhe manter muito bem informado. Colhe aqui no canal Futebolaço, se inscreva no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Acho que a minha função aqui, como um comunicador e como um influenciador digital, é te manter bem informado, é te orientar. A partir desse momento, tudo que for correlacionado à economia do mundo do futebol e a prosseguimento de calendário, tabela e tudo, eu tenho a obrigação de vir aqui te trazer. Não apenas um noticiário único e exclusivamente do Vasco da Gama. Então, você até que é torcedor de outros clubes, pode colar aqui. Todos os vídeos nesse sentido eu vou estar trazendo para vocês aqui. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento aqui em volta. Vasco, tamo junto.